espero que sim. Mando muita energia positiva. E se não tiver tudo sob controle, a vida adulta não é fácil, eu sei. Ó, joga pro universo que tá tudo sob controle. Tá maluco, né? O que eu tô fazendo no vídeo dessa menina louca gritando aqui que nem uma perturbada? Calma, gente. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Jennifer, conhecida mais como Jennifer Sem Filtro. Trazendo aí um pouco da minha experiência, um pouco de tudo que eu sei, né? Essa mistura muito louca da vida, né? Pra poder ajudar outras pessoas. Não esqueça, curte, comenta, compartilha, valoriza a pretinha, dá aquela valorizada. Oh, gente, pelo amor de Deus, me ajudem. Me ajuda que eu te ajudo, nós te ajudamos. Pra mim poder aí trazer muito vídeo, muita coisa. Vocês me abraçam, eu abraço vocês. E a gente aí, estamos aí soltando amor pelo mundo e pelo universo. Certo? Então vamos para esse vídeo. Tá gostosinho. A gente tem uma visita muito linda, maravilhosa. Não se apaixone porque já é comprometida com essa pessoa linda que vocês estão vendo. E o vídeo aí tá gostosinho. Espero que ajude vocês. Tá bom? Bora pro vídeo. Não esquece, comente, curte, compartilha, senão eu vou puxar sua orelha, hein? Beijo de luz! E aí, galerinha, tudo bem? Fazendo aí a parte 1, que a gente vai começar a falar como que a gente falou da nossa sexualidade para nossos pais, para nossa família, né? Porque família pra mim são as pessoas que estão comigo, sabem da minha vida, né? Estão ali na alegria, na tristeza e suportando aí as minhas chatices, né, amor? Deixa eu apresentar pra vocês minha excelentíssima namorada. Ainda não é esposa no papel, mas estamos aí planejando. Quem sabe vocês aí participam de tudo aí depois do casamento. E eu trouxe ela pra esse vídeo porque pra mim, gente, foi muito tranquilo. Quando alguém me pergunta como foi falar pros meus pais ou pra minha família, que é os meus irmãos, né? E meu cunhado e a minha cunhada. Então, pra mim foi muito tranquilo. Eu já tinha tudo decidido e eu agi de uma forma com a minha família que, tipo, gente, pera, não estou comunicando pra pedir uma autorização. Eu estou comunicando, compartilhando com vocês, porque eu amo vocês e eu quero que vocês compartilhem esse momento, esse novo momento na minha vida. Vamos lá. No dia que eu contei, eu vou contar primeiro a minha parte, depois o mozão aqui conta a parte dela. E pra vocês verem aí qual é a situação aí que vocês passam ou passaram e como foi pra vocês. Mais uma troca de experiência aí pra quem tá se descobrindo, pra quem quer ver como falar, né? E entender esse mundo que eu acho super errado. A gente tem que fazer uma reunião familiar pra dizer que a minha sexualidade eu gosto de uma mulher, né? Eu considero eu gay, porque como diz no dicionário, né? Pessoa que gosta do mesmo sexo é gay. Eu sou muito gay, bem viada. Sou muito viada, né, amor? Pode falar, amor, pode rir com eles. E eu falo sim que eu sou lésbica, até para as pessoas acharem que eu não tenho vergonha de falar, né? Então eu falo muito. E quando eu falei pra minha família, pra mim foi muito natural. Foi um dia que eu tava de atestado da minha empresa, minha antiga empresa, que eu trabalhava, eu tava de atestado, e coincidiu da minha família estar tudo reunida nesse dia na minha casa. A primeira pessoa que eu contei mesmo, assim, que eu me abri, foi pra minha mãe. Quando eu falei pra minha mãe, a gente estava em casa sozinha, que ela morava comigo, e eu falei pra minha mãe, lógico que a reação dela não foi boa. Eu lembro até hoje ela olhar pra mim e dizer assim, mas eu fiz uma filha tão linda, uma nega tão linda, que minha mãe diz que eu sou nega, né, a neguinha dela. Fiz uma nega tão linda, fiz uma filha tão linda, pra me dizer agora que ia ficar com uma mulher e que nananana. Aí eu olhei pra ela e disse assim, mãe, eu vou continuar sendo o que eu sou. Eu não vou, a minha beleza não vai cair porque eu gosto de uma mulher. Eu não vou mudar porque eu gosto do mesmo sexo que o meu. Aqui, eu continuo a mesma pessoa que vocês conhecem. É só a minha sexualidade. Eu não vou mudar em nada.
Eu não vou mudar nada. E a gente parou a conversa ali. E aí, nesse dia que eu aproveitei que a minha família toda tava, eu contei pro meu pai. O meu pai, ele teve uma criação muito diferente desse mundo que a gente vive hoje, né? Nosso século XXI, com mais liberdade de ser quem a gente é, sem ser julgado. Sem ser julgado. Então, pra mim, era mais difícil pro meu pai. Porque eu sabia que o meu pai tem muito pensamento de homem machista. Então, eu ia ter que rebater, e era uma coisa que eu não queria que acontecesse. Então, eu cheguei pra minha família e disse assim, pá, tirei como um evento. Eu lembro que eu falei assim, então, gente, preciso falar uma coisa pra vocês. Todo mundo me olhou. Minha mãe estava no quarto, minha mãe era a única que não estava na sala, ela estava no quarto. E eu disse, eu gosto de mulher, eu tenho uma grande possibilidade de namorar uma mulher, quero me abrir para esse lado da minha vida. Sempre, né, teve aí meses atrás que eu me revelei bem para todo mundo. Hoje eu queria compartilhar com vocês, que são minha família, que tem uma grande possibilidade de me relacionar com uma mulher. Eu quero estar aí me abrindo para esse novo mundo e vendo realmente as minhas experiências. E aí a minha irmã disse, eu já sabia. Aí eu falei, beleza. Aí o meu irmão falou assim pra mim, cara, não tenho nada com a tua vida, desde que tu não coce o teu saco que tu não tem. Desde que tu não coce o teu saco que tu não tem, eu não tenho nada a ver com a tua vida. E desde que tu não apresente ninguém que coce o saco que não tem. Eu falei assim pro meu irmão, olha, tem vários gostos, né? Não é porque a gente é lésbica ou gay que significa que a pessoa é mulher que a gente já quer pegar, quer olhar. Não, a gente tem um perfil. A gente tem, eu gosto mais de magra, mais de alta, mais encorpada, mais peituda, mais... né? Então tem um perfil, tá? Não achem que só porque a gente tem a sexualidade que a gente gosta de mulher, que a gente sai pegando todas as mulheres. Não é assim que funciona, gente. Calma. A gente tem perfil, tá? Então, não tenha medo de uma pessoa lésbica que ela não vai te comer a qualquer momento, ela não vai te pegar a qualquer momento, tá? Fique tranquilo. Relaxa. Não se acha esse nível, né? Não se acha esse nível que só porque tu tem uma chota, a pessoa já vai te olhar com outros olhos. Não funciona assim. Então, meu irmão me falou isso, eu falei pra ele, tive toda a atenção de explicar. Eu disse, eu tenho gosto feminino, eu gosto de mulheres femininas, então tu vai me ver com uma mulher feminina porque eu quero brigar até pelas minhas calcinhas. Só abrindo aqui pra vocês, deixa eu sair do foco entre parênteses. Hoje eu realmente brigo pelas minhas calcinhas, tá, gente? E era um nível que eu tenho ciúme da minha roupa, eu tenho ciúme das minhas coisas. Então a gente tá num processo que aqui é duas mulheres, que a gente ama estética, ama beleza, então aqui em casa a briga é grande. Realmente eu brigo pelas minhas calcinhas. Coitada das minhas calcinhas. Então foi isso. E daí o meu irmão falou, então tudo bem, a vida é tua. Eu falei, lógico que a vida é minha. Já deixei claro, né? Aí o meu pai veio. Pra mim é safadeza, falta de vergonha na cara, a pessoa tem 3 filhos e agora vem aqui e diz que ia ficar com uma mulher. E barará. Sim, concordo com vocês. A fala do meu pai foi bem escrota, foi bem machista. Então, como eu tava contando uma coisa, eu não sabia a reação deles. Mas eu sabia como eu ia me comportar com cada um, porque eu mais ou menos calculei o que iriam me falar. E quando meu pai me falou isso, eu falei assim pra ele, que se for safadeza, estamos falando, graças a Deus, da minha vida. E saibam vocês que eu não estou aqui pedindo autorização se eu posso me relacionar com uma mulher ou não. Eu estou comunicando a vocês que eu posso trazer uma nora para dentro de casa. Que eu posso dar uma cunhada para minha irmã. Então, é um comunicado. Não quero saber. Não estou aqui para ver se vocês me autorizam ou não. E se vocês têm algum problema, resolvem com vocês. Porque é a minha vida, é a minha escolha. E eu estou super certa no que eu estou fazendo. Estou
falando pra vocês, porque vocês são minha família e eu tenho que compartilhar com vocês. Infelizmente, pra mim, tá fazendo essa reunião pra falar sobre a minha sexualidade, eu já estou muito puta, porque nenhuma hétero faz uma reunião de família e fala, então, gente, sou hétero. E a família, vamos chegar nesse momento. Que os héteros vão ter que fazer reunião pra dizer que são héteros. Então, gente, pra mim foi muito tranquilo. Foi desse jeito, eu cheguei metendo os pés, falei que não era uma autorização, era um comunicado. E o comunicado é o quê? Tipo, aviso importante, virei lésbica. Deu, ponto. Então, pra mim, eu não tive barreiras, não fiquei pensando, falei nada. E deixa eu explicar pra vocês. Eu não estava ficando com ela ainda, a gente só estava se falando por Instagram. Depois a gente vem aqui aí numa programação aí do Dia dos Namorados contar um pouquinho da nossa história, né, bom? A gente vem aqui pra contar pra vocês, que é muito interessante a nossa história. Que a Grazi... Eu vou contar pra vocês no vídeo que eu vou contar sobre o nosso relacionamento. Então, gente, quando me perguntam pra mim como é que foi falar pra minha família, pra mim foi muito tranquilo. Muito, porque eu coloquei na minha cabeça que eu não queria uma autorização, se eles aceitavam ou não. Eu fiz um comunicado, é a minha sexualidade, e quem me ama vai me aceitar do jeitinho que eu sou. Graças a Deus, até hoje eu não passei por nenhum preconceito, nem com a minha família, nem com o pessoal nenhum da rua, e eu nem sei como é que vai ser se eu passar por algum preconceito. Vou deixar ela falar a parte dela, como é que foi ela contar pros pais dela. E depois eu falo outro assunto aí pra vocês aí no finalzinho pra gente fechar esse vídeo. Vai lá, mozão. Então, o meu eu tive um pouco mais de receio, né? Pelo fato do meu pai ser um pouco mais rígido, vindo uma família mais militar, assim. Por mais que a gente tinha bastante conversas e tal, era um receio que eu tinha comigo mesmo, né? No entanto que eu me relacionei até um pouco tarde, assim, né? Porque eu estudava muito, né? Só queria estudar, só queria fazer curso, só queria fazer faculdade. Enfim, focar nisso, a louca dos estudos, era na época, né? E daí, tipo, como veio muitas cobranças, assim, a Grazi não namora, minhas primas namoravam, todo mundo namorava e eu não queria namorar, só queria o meu namoro era com meus estudos, meus livros, minhas coisas, né? Aí eu acabei, depois daquela pressão, eu acabei dando a oportunidade pro menino, né? Oportunidade, né? Nem era namoro, eu dei uma oportunidade. Eu sempre, deixa eu ver se eu gosto disso aqui. Deixa eu ver. Eu só quero calar a boca do povo. Então, aí eu queria tirar aquela dúvida que já vinha desde quando a gente sente já desde nova, independente se a gente se relaciona ou não relaciona, a gente sente aquela coisinha, entendeu? E eu me relacionei com ele, só que porém, eu vi que realmente não era aquilo. E eu tava numa relação que eu não tava entregue. E eu acabei com o tempo fazendo com que a pessoa sofresse porque a pessoa tava gostando de mim 100%, entendeu? Porque era a pessoa que queria pra vida, enfim. Era uma pessoa bacana, mas não era aquilo que eu queria pra minha vida. Comecei a ficar bem desconfortável, me sentindo infeliz, né? Porque eu tava fazendo, na verdade, uma vontade de pessoas que nem queriam que eu fizesse essa vontade. Era uma coisa da minha cabeça, por medo, por receio. Um bloqueio talvez, uma crença limitante talvez minha, pessoal, que se eu tivesse chego e conversado com os meus pais, com a minha mãe, da mesma forma que eu sempre conversei de tudo com eles, talvez eu não precisava ter passado por essa experiência que pra mim foi um tanto quanto dolorosa, né? Depois de um tempo assim até eu entender, poxa, realmente eu não gosto, né? E se eu continuar nessa situação, eu vou ser infeliz e vou fazer outra pessoa infeliz, né? Porque eu não vou estar entregue, eu não vou estar retribuindo aos sentimentos que a pessoa vai estar depositando em cima de mim. Cheguei um dia e falei pra ele, a primeira pessoa que eu falei foi pra ele, realmente, tu é uma pessoa bacana e tudo, mas eu não gosto de meninos. Ele não acreditou. Foi a primeira pessoa que ele achou que era algum problema com ele, que era ele, enfim e tal. Ele chorou, me deu até uma dorzinha assim, porque eu sabia que eu tava fazendo ele se magoar e sentir aquela dor desnecessária, sendo que ele poderia ter se envolvido com outra pessoa, enfim. Eu peguei essa responsabilidade pra mim, fiquei até um tempo assim, bem doída por ele. Mas aí, né, eu precisava fazer isso, eu não poderia estar procrastinando ou jogando essa situação pra frente, porque querendo ou não, eu não tava bem também, não é pensar só em mim, mas tava pensando nas duas partes, né, ele também estaria perdendo tempo com uma pessoa que não ia dar o que ele queria. Cheguei na minha mãe e conversei, primeiro depois do menino,
A primeira pessoa que eu conversei foi a minha mãe. Falei com ela e ela disse que em nenhum momento eu seria julgada ou seria apontada ou algo do tipo. Que deveria sim ter partido de um ponto que eu deveria ter sentado com eles e conversado, não como satisfação, e sim falar sobre a minha pessoa, o que eu queria, enfim, sabe, ter comentado que eu não precisava ter passado por isso. No entanto, que a abordagem da minha mãe foi extremamente amorosa e eu me senti realmente abraçada como filha, né? Sem nenhum olhar de julgamento, sem nenhuma crítica, sem pensar no que os outros iam pensar. A minha mãe não pensou no que os outros iriam pensar. Ah, mas o fulano, mas não importa. Ela queria saber se a filha dela estava bem. Ela queria que eu ficasse com uma pessoa que realmente me fizesse feliz, queria cuidar de mim, que é o que ela sempre fala, né? A pessoa tem que cuidar de mim. No entanto, que ela ama a minha namorada, né? Então, tipo, ela adora ela desde que eu apresentei, assim, né? Ela gosta da energia, tá sempre mandando mensagem, tá sempre querendo falar. Então, aí o ponto mais pesado, assim, que eu fiquei bem nervosa, pedi até pra minha mãe estar junto comigo, que foi pra conversar com meu pai. Como ele já vinha de uma situação, assim, que ele era mais rígido, né? Mas eu tinha um contato muito próximo com ele. Então, tipo, era a bonequinha dele, a menina tão desejada, né? Então, tipo... E quando eu falei com ele, eu lembro até hoje que eu sentei, falei, tava bem nervosa, eu quase chorei, porque realmente eu tinha aquilo como se eu fosse decepcioná-lo, né? Que ele sempre falava de eu ter de que eu iria ser a única pessoa, né? Por mais que eu tenha mais 2 irmãos. Ele dizia que ele queria muito que eu tivesse um filho, que eu tivesse um relacionamento e tal, né? Daí quando eu falei pra ele, eu lembro que ele segurando a minha mãozinha, a mãozinha dele era gordinha, e ele disse: eu só quero que tu seja feliz. Ele perguntou se eu já tinha alguém, né, se eu já tinha comunicado, se eu tinha falado, como é que tava. E eu disse que não, só que depois da minha experiência, eu vi que realmente não era aquilo que eu queria. E ele realmente me abraçou. Então eu vi que eu tinha um antro familiar assim que tipo me abraçou de uma forma que me deixou livre para mim fazer o que eu queria, né? Estar com quem eu queria e me deixou à vontade. Eu entendo que nem todas as famílias são assim. São poucas. Infelizmente. Que te abraçam, principalmente quando tu fala com o pai, né? Que é um pouco mais rígido, que tem aquele cuidado um pouco maior, né? Talvez ele não deixou transparecer para mim a preocupação dele de acontecer alguma coisa comigo, porque ele me protegia muito, né? Ele sempre quis que eu fosse aquela pessoa independente, aquela pessoa livre, que não dependesse de ninguém. Ele sempre me cobrava muito assim, né? Que eu fizesse as coisas, que eu não depositasse nada em cima dos outros, que sim, que eu fizesse, né? Então talvez ele deixou dentro dele alguma insegurança, né? Mas depois, com o tempo, foi tudo normal, né? Então, tipo, pra ele, se eu tivesse um relacionamento com uma menina, seria a mesma coisa, né? Ele não me cobrou nada, ele não falou absolutamente nada, não ficou comparando os meus irmãos que têm relacionamento, que são casados hoje, com a minha relação, que eu não posso isso, que eu não posso aquilo. Pra ele, eu era iguais, a minha relação é igual a dos meus irmãos, né? Então, tipo, foi bem de boa, assim. Bem tranquilo. Entende? Bem tranquilo, nela. Então, gente, primeiramente, falando pra vocês, o pai da Grazi, ele não tá mais aqui, né? Foi lá pra cima, olhar lá de cima, por isso que ela deu uma travadinha aí na voz. Porque a gente quis trazer essas 2 casos de família, porque agora eu vou falar o motivo. A minha família, eles já sentiam, mas eles não queriam aceitar, né? Mais lá da minha mãe, assim, meu pai. Então, assim, meu pai, ele até foi meio escroto pela criação, por tudo, e eu entendo. E a reação da minha mãe foi pensando no povo da rua, né? Então, eu também entendi, sabe? E quando a Grazi me contou a história dela, eu vi que ela foi muito bem abraçada. Tipo, eles só estavam esperando ela contar. Eles deram esse espaço pra ela contar, porque eles já sabiam. Então, infelizmente, a gente tem outros lados, né, de outras pessoas que são expulsas de casa, que apanham, né?
E infelizmente, né? Mas eu sei que lá de cima o meu sogro tá vendo a gente. Realmente tá vendo o quanto ela é feliz. E o relacionamento que ela queria pra vida dela. Não conheci, mas eu creio que na outra vida que me espera eu vou poder dar um abraço nele e dizer lá na terra, o meu possível eu fiz sua filha feliz. Né? Minha sogra eu amo muito, 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 muito. Sou muito agradecida pela conexão que a gente tem. A Grazi também, ela passou por um momento de aceitação na minha família, porque eu não tinha... Não é que eu não me relacionei com pessoas, eu ficava com meninas, mas nunca misturei com a minha família. Então ela foi, assim, uma experiência pra eles nova. Então eu falei pra ela que ela tinha que ter um pouco de paciência, né? Que eu também não sabia como seria a reação da minha família, mas eu estava fechada com ela e jamais ia deixar ela sofrer algum preconceito do meu lado. Então, até pra conhecer o meu pai, ela ficou com muito medo, que meu pai tacasse a língua nela. Hoje, a gente educa. Eu falo que a gente educa as pessoas. A gente, às vezes, não pode agir com grosseria e achar que a pessoa tudo tá sendo preconceituosa, tudo tá te tacando os pés. Às vezes, ela só não entende. É falta de informação. Entender é falta de informação. Claro que, às vezes, a gente fica muito cansada de estar explicando toda hora, todo momento, como é que é a nossa relação, como é que é se relacionar com uma mulher, porque as pessoas acham que é diferente. Não é. Não é diferente. A gente se briga, a gente discute, a gente não bate a cabeça. Às vezes ela esquece que é casada com uma mulher porque ela quer fazer drama. E eu digo, ei, querida, casar com uma mulher, eu também tenho TPM, eu também sinto vontade de comer doce, que ela esquece, principalmente nos dias. Ela deleta da cabeça dela. E eu deixei por último pra falar pra vocês que a reação da minha mãe, quando eu contei pro meu pai, ela gritou lá do quarto assim: deixa ela, é a vida dela. O importante é ela ser feliz. Eu senti que quando eu contei pra minha mãe, não foi que ela me rejeitou ou que ela achou que tipo, ai, perdi minha filha, ai, agora é lésbica. Eu creio que no momento ela pensou assim, meu Deus, e lá fora? O que essa menina vai passar? O que essa menina vai sofrer? A gente tem que entender que a reação dos nossos pais é medo. E eu tenho medo. Eu falo todas as vezes pra minha mulher quando a gente conversa que eu não quero que meus filhos façam uma reunião comigo pra dizer se eles gostam de homem ou de mulher. Eu quero que a gente seja amigo e na conversa, tá gostando de quem? Quem é? E tenham a liberdade de falar pra mim que seja um homem ou uma mulher. Não me importa, o importante é meus filhos ser felizes. E dentro da minha casa, muito antes da Grazi chegar, eu sempre falei pra eles que o amor é de todas as formas. No próximo vídeo, a gente vai fazer com as crianças, como é que foi a gente contar para as crianças, como é que foi a aceitação deles. Mas, assim, a Grazi é muito amada pela minha família. Bastante. Eu sou muito amada e respeitada. Sou muito amada pela família dela. A gente é muito feliz com isso. A gente tem um apoio gigante dos nossos pais. E todas as vezes que a gente sente que eles estão com medo, a gente fala, deixa que a gente sabe se defender. E eu sei esculachar como ninguém. Sabe? E se precisar dar 2 socos, eu também dou, né, amor? É. Eu dou 2 socos, não tem problema nenhum. E a última coisinha que eu deixei pra falar foi do meu cunhado. O meu cunhado, a gente é muito irmão, né? A gente não é cunhado, a gente é irmãos. E a gente tem uma amizade muito linda, a gente conversa sobre tudo. E eu sou muito grata a essa amizade que eu tenho com ele hoje. Então, na hora que eu contei, que ele soube, ele não... Mas no nosso momento que a gente parou pra conversar, nós dois, ele me elogiou e disse que ele me achava muito... Deixa eu achar a palavra certa pra não falar uma besteira. Que ele me achava muito corajosa e determinada. Que quando eu quero uma coisa, eu quero e eu não me preocupo com o mundo lá fora. Realmente é assim, né, amor? Uhum. Eu não me preocupo com o mundo lá fora. Eu me preocupo comigo. Porque a felicidade, a minha felicidade, só depende de mim. Não vai depender do A, do B e do C. Então eu tenho que fazer o que eu vou ser feliz. Se eu tiver que encerrar ciclos para mim ter a minha felicidade, eu encerro ciclos. Se eu ter que deixar alguém para trás porque não está me acompanhando, eu deixo para trás. Eu dou a oportunidade de estender a mão e tentar puxar comigo. Mas se eu ver que eu viro um guindaste, já não dá, né, gente? Na vida a gente tem que entender
que a nossa vida ela anda, né? Como diz uma música aí, a gente é trem-bala e a gente aqui só tá de passagem. Então a gente não pode se trancar de ser feliz pensando no que as pessoas vão pensar ou pensando em, eu vou enfrentar isso e enfrentar aquilo. Se for pela tua felicidade, lembre-se, vale a pena e muito a pena. Então, seja feliz. Se tiver que sair do armário, sai do armário, joga purpurina. Brilha, meu amor! Tá bom? Faça um próximo vídeo aí falando pra vocês de alguns preconceitos, o que a gente passa, né? A gente tá com os planos aí. Depois dos filhos, vai vir os filhos. Vamos tentar trazer aí a mãe, a irmã, pra falar um pouquinho pra vocês como foi que eles receberam também, pra gente fazer essa troca de experiência. Se você aí tá aí pra se revelar, pra falar, tomarem que eu te ajudei, a Grazi ajudou com a história dela e vem aí no nosso Instagram aí falar pra gente aí se a gente deu um ponto de luz. Seja você mesmo, independente de qualquer forma, você não é um doente, você não tá doente, você não tá com coisa ruim no couro, você não tem nada. Você apenas quer ser feliz com a sua sexualidade e ter a liberdade de poder ser quem você é, sem medo da sociedade. Um grande beijo e até a próxima, meus maravilhosos e minhas maravilhosas. Não esqueça, hein? Curte, comenta, compartilha, manda pra amiguinha, dá uma valorizada na pretinha aqui, hoje tá a branquinha, e volta pra subir aí esse vídeo aí e poder ajudar outras pessoas que talvez estão precisando ver. Fui!